Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Arrematador. No programa Arrematador você tem aqui as informações sobre esse mundo dos leilões de imóveis. Imagina uma seguinte situação, você está querendo arrematar um imóvel e ele tem ação judicial. Qual que é o tamanho do perigo? Como é que você pode lidar com essa situação? Quer saber como? Esse é um dos temas que a gente vai abordar agora no programa Arrematador. Tem mais dois assuntos que a gente vai abordar nele. Quer saber qual que é? São esses daqui. Como não ser reprovado no financiamento e de um imóvel que foi arrematado. Vem aqui comigo, chega mais aqui. No primeiro aqui, nesse primeiro assunto, a gente vai falar muito sobre isso e na prática, a gente vai pegar um caso prático que vocês vão entender como é que funciona esse sistema aqui. Outra coisa também, se você receber uma carta que fala sobre intimação judicial sobre desocupação, quer saber? Aconteceu isso e eu vou te contar nesse vídeo. Bora lá pro conteúdo? Vem comigo e vamos entender mais sobre esse mundo dos leilões. Bom conteúdo aí. Já lembra do seguinte, se você não é inscrito por aqui, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele joinha e bora lá pro conteúdo. Até mais, tchau, tchau. Postei aqui para vocês que esclareceu uma dúvida e essa dúvida é uma dúvida da maioria das pessoas. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, a questão de um imóvel quando você vai arrematar, que ele tem uma ação judicial. Essa eu vejo que muitas pessoas têm dúvida e às vezes até receio de fazer a arrematação. Tá bom, combinado então, André. E como é que funciona então a questão da ação? A ação ela pode ser uma extrema oportunidade justamente por conta disso, pelo fato de que a maioria tem receio na hora que vai fazer a arrematação. Primeiro, você precisa dar uma olhada nessa ação e verificar se ela oferece algum risco específico. E aí, até a dúvida que foi postada lá no YouTube foi a respeito de um imóvel que está para ser adquirido e ele possui uma ação e ele subiu para a segunda instância. E aí, a pessoa estava com a seguinte dúvida: se eu perder a ação, eu vou perder o dinheiro que eu acabei pagando? Essa era a dúvida dele. E eu vou responder agora. Na questão da ação, quando você compra um imóvel que ele já tem uma ação, que ele já está colocado lá pelo judiciário, o que acontece? O ex-mutuário ele tentou impedir o leilão de alguma forma. Nesse caso específico, pelo que ele me explicou lá, ele não teve liminar de imediato, ou seja, o juiz ele não decidiu de primeiro plano, de imediato, o cancelamento do leilão. Então o processo ele continuou seguindo e ele deu uma sentença que foi desfavorável nesse primeiro momento, foi desfavorável ao ex-mutuário. E aí o que aconteceu? O ex-mutuário ele recorreu na segunda instância e aí está para ser julgado na segunda instância. E aí depende muito da questão do fórum. Uma coisa que eu te digo aqui é que no Fórum Especial Federal ele tem um rito mais rápido, ele é mais nas decisões dele é normal ele ser mais rápido do que no Fórum Federal. Isso daqui é uma dica muito importante. E qual que é a diferença aí do Fórum Especial Federal e do Fórum Federal? É a questão dos valores. Dependendo de qual é o valor do imóvel, ele cai lá no Fórum Especial Federal ou ele cai lá no Fórum Federal. Então ele cai em um desses dois. Aí o que acontece? Nesse exemplo, eu tive um caso que aconteceu que a gente comprou um imóvel e ele não tinha ação, ele estava sem ação. E até a gente entrou com ação de missão na posse, a gente teve a posse. E o que aconteceu? Ele entrou com a ação nesse trâmite aí, entre a gente adquirir e na hora que ele viu que a gente entrou com a ação de missão na posse, ele acabou entrando com uma ação que foi no Juizado Especial Federal. Fala Marcelo, tudo bem? Bom dia! Então ele acabou entrando com essa ação e o que aconteceu? Nesse caso, por exemplo, como ele não tinha ciência da ação, o banco chamou ele e falou: olha, agora tem uma ação aqui, e você quer continuar com imóvel ou não? Inclusive até
teve uma determinação na primeira instância. Falou, William, tudo bem? Você teve uma decisão na primeira instância de devolver a chave. A gente já estava na posse, a gente entrou com a emissão, teve a posse, e aí teve que devolver em juízo a chave, lá, a posse, para a pessoa que tinha ganho na primeira instância, que ela ganhou na primeira instância, nesse fórum que eu te falei, no Fórum Especial Federal. E aí aconteceu o seguinte, aí teve que decidir, vamos continuar ou não vamos continuar? E aí a gente acabou decidindo por não continuar. A gente pegou os valores, o banco ele devolveu todos os valores que é pertinente ao imóvel. Por exemplo, foi o valor do leiloeiro, foi ITBI, foi o registro do imóvel. Então todos esses custos o banco devolveu e corrigido. É claro que não é uma correção assim, né, exorbitante, a correção é da poupança, mas enfim, ele acabou devolvendo. Um prejuízo ele sempre vai ter. Ele não devolveu a questão dos honorários. Os honorários ele não devolve e a gente acabou tendo um prejuízo nesse caso, por exemplo. E nesse imóvel específico. Então, o que aconteceu depois? Só para você ter uma ideia, essa arrematação foi uma arrematação muito boa, foi uma arrematação excelente. Foi uma arrematação ali que foi em torno de 55 mil e o imóvel, para você vender rápido, assim, era 110 mil tranquilo, ele valia em torno de 150. E aí o que aconteceu? Passou poucos meses, depois o banco recorreu, passou poucos meses, o que aconteceu? O juiz deu sentença favorável à Caixa, olha só. Passou acho que foi 4 meses, no máximo 5, e aí ele deu sentença favorável para a Caixa. E aí o imóvel voltou para o banco. Então, é que como a gente não sabia, né, qual que é o período que vai demorar, como ele é no Fórum Especial Federal, era de se esperar que fosse rápido. Mas aí a gente não sabia qual tempo seria esse rápido. Já no Fórum Federal, já sem até espera. No Fórum Federal pode demorar 1 ano e meio, 2, 3, depende muito de onde ele caiu, da agilidade lá do judiciário, onde ele caiu essa decisão, né, onde ele caiu para decidir. Então vai aí a dica, de repente, o que você tem que fazer? Quando tem uma ação judicial, analisar o que está lá no contexto da ação para ver se realmente oferece risco ou não, e aí partir para a decisão, se realmente vai valer a pena você correr o risco ou não. Por exemplo, esse imóvel que eu acabei de dar como exemplo aqui, imagina, se você compra um negócio por 50 mil, depende de quanto que você está disponível a depois querer ter essa lucratividade. Talvez demore muito ou pouco, aí você vai ter que decidir, né? Bom, gente, tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, quer entrar ao vivo? Se tiver alguém, me dá um sinalzinho aqui que eu vou acabar finalizando aqui. Vamos lá, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom dia, André. Ô, Rogério, bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta diferente de todo esse vídeo que você fez hoje. Você fala de onde, André? Deixa eu te conhecer um pouquinho melhor. Teresina, Piauí. Legal. Você já arrematou algum imóvel, André? Estou tentando. Show. E você me descobriu como? E quando? Você? Internet, pesquisando. Mas foi no YouTube ou não? No YouTube, no Google mesmo. Legal. E faz tempo que você me conhece? Alguns meses. Tipo, 3, 4 meses? Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos essa média. Ah, legal. E qual que é a sua dúvida, André? Estou tentando arrematar um imóvel e são duas situações que ocorreram. Houve uma restrição interna em meu nome dentro da Caixa Econômica, certo? CAPC, o nome, uma sigla. Restrição do CAPC, certo? Certo. Pois bem, aí eu fui até a Caixa, eles disseram que iam fazer um comitê para analisar essa pendência, retirar e fazer uma nova análise, ok? Certo. A minha dúvida eu já paguei a entrada, certo? E se essa proposta tem validade. Para ela voltar, essa pendência... Para ela voltar novamente lá para o X Imóveis. Entendi. Faz muito tempo que você arrematou, como é que está a situação? Você comprou esse imóvel faz quanto tempo? Mais de 30 dias. Entendi. E essa restrição, é alguma restrição no nome? O que acontece? Não, ele me informou que foi um cartão de crédito que foi pago em atraso. Nem para questão de
de órgãos de cobrança, não. Só foi interna. Fui até a agência, conversei com eles, me explicaram a situação, resolvemos a situação, né, e estou aguardando a resposta do comitê, que ele informou que ia fazer um comitê para agilizar, né? E estou aguardando essa semana essa resposta. Lá na composição do crédito, várias coisas, ele vai determinar que eles vão aprovar o crédito para você ou não. E o quanto você vai pegar de empréstimo lá, a prestação vai dar quanto, mais ou menos? A prestação vai ficar 1.900. Ontem eu fiz uma nova análise mesmo no sistema de habitação, até ela subiu para 2.000. E você é CLT, você é empresário? Qual é a forma de venda que você está? Empresário. Entendi. Assim, a questão do não assalariado, eles pegam muito no pé que você tem um prolabore. Eu já tenho relação com a Caixa Econômica já, né? As nossas empresas são todas com relação a essa mesma agência que eu até indiquei para fazer o financiamento, né? E eu acho que essa questão da pendência não é um problema, certo? Será resolvido, entendeu? O meu maior questionamento é o prazo para ser resolvido e a casa voltar para leilão. E eu perder porque ela voltou para leilão e outra pessoa arrematar. Então, tudo vai depender lá da agência, desse comitê que está sendo feito, entendeu? Se você tiver crédito, pode ser que demore bastante tempo ou não, mas depende da agência, entendeu? O que acontece? Eles vão ser cobrados pela central, né? Quem gerencia os leilões. Quem gerencia os leilões, o que eles querem saber de vender? Eles se vão falar, agência, e aí? Aquele PP15 não tem validade, aquele PP15, aquela proposta não tem uma data de validade? Validade tem, mas quem é o dono da regra é a Caixa. Se for interessante para eles ficar esperando, eles esperam. Entendeu? Quando tem alguma regra específica lá, eles colocam lá no edital que é 30 dias para você assinar esse seguro. Mas assim, se for 30 dias, for alguma coisa que você ocasionou, eles são bastante rigorosos. Mas se for 30 dias deles, por exemplo, o negócio vai rolando. Entendeu? Uhum, entendi. Então, assim... Então, acho que eles estão aguardando então resolver o problema para fazer o financiamento. Eles estão resolvendo, então. Se você está falando que você tem capacidade de renda... Em relação à capacidade de renda, não vai ter problema, né? A gente já fez toda essa análise já. A questão do score, como é que está o score? Tá bom? Oi, não entendi. O seu score, ele está bom? Ele está alto? Dá alto, o score dá alto. A questão é que quando fomos analisar a proposta para fazer o financiamento, fizeram uma consulta dentro do sistema da Caixa, consulta de restrição, e não houve pendência. E no momento da análise houve a pendência, certo? Antes disso eles fizeram uma análise tipo por fora, extra, antes de fazer a solicitação do financiamento. Então eu ia até te falar isso agora. Então você tentou aprovar o crédito antes da arrematação? Eu não entendi, como é? Você tentou aprovar o crédito antes da arrematação? Não, eu solicitei para eles fazerem a análise de crédito, certo? Mas não foi uma análise de crédito financiamento, foi um levantamento do CPF para analisar se tinha alguma pendência, né? Por conta do relacionamento das empresas, pode acontecer, certo? Então foi feito isso e no momento não teve pendência. Alguns dias depois, no momento da análise, apareceu. Entendi. E geralmente o que eu faço? Eu tento aprovar o crédito antes da arrematação, entendeu? Para não ter esse tipo de problema. Mas não foi nosso caso. Entendi. E aí o banco geralmente não tem prazo, né? Oi? A proposta então não tem prazo, né? Só aguardar que... assim, não é que não tem prazo, né? O interesse da Caixa ela vai resolver, né? Não é que não tem prazo. Depende da pressão que vai estar lá internamente, entendeu? Uhum. Aí, assim, é bom ficar lá no pé deles, para eles agilizarem o quanto antes. Porque eles podem querer cancelar, entendeu? E, inclusive, penalizar você, entendeu? Com o que você deu de entrada e tudo mais, entendeu? Eles podem querer fazer isso. Assim, nos meus 11 anos, 12 anos que eu tenho de arrematação, eu nunca cheguei nesse ponto, entendeu? De ter um leilão cancelado. Mas eu já cheguei a ter, principalmente no início, nossa, eu passei terreno danado, viu? Teve um segundo que eu arrematei, eu fiz bem parecido contigo. Eu arrematei depois que eu fui aprovar crédito. Aí o que aconteceu? A minha renda não comportava.
Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu tive que correr. E hoje eles não permitem mais fazer isso. Você colocar uma outra pessoa depois que você arrematou. Pra substituir, Aí, né? eu coloquei o meu pai junto comigo para compor renda. Inclusive, na hora que eu fui conversar com o pessoal que gera o leilão, eu tomei um esporro lá, que foi aí que eu fiquei mais desesperado ainda. Eu sei, entendi. A pessoa, ela chegou para mim e falou: meu filho, eu lembro que é o nome dela, é Paulinha, sabe? Meu filho, como é que você faz um negócio desse? Você acha que você está comprando uma camisa? Você está comprando um imóvel? Nossa, lá. Aí que eu fiquei, nossa, subi pelas paredes, né? Pois é, vou até a Caixa hoje para tentar ver se eu já tenho uma resposta, tá? E aí, Legal. se eu já tiver alguma resposta, eu mantenho aí a turma informada, para ver como vai ficar Legal. esse... Boa sorte lá. Se precisar de alguma força, puder ajudar de alguma forma, você dá um toque. Tem que ficar no pé lá, tem que ver como é que está acontecendo. Se vocês precisam de algum documento, uma coisa que você tem que ficar atento é assim, ó. O que eles dependem de você? Se eu já te colocar à disposição, entendeu? Uhum. Lá, depende de algum documento, da Caixa, tá aqui, né? Na verdade, tem um corretor da Caixa. Aqueles corretor credenciado da Caixa. Sei. Quando a gente vai fazer participar do leilão e arremata o imóvel, tem que escolher o corretor, gerar o BP15. Não é necessariamente obrigatório. Mas o que acontece? Lá eu escolhi um corretor, né, daqui, que eu já tinha conversado com ele anteriormente, via WhatsApp. E no momento de fazer essa arrematação eu conversei com ele, e aí ele pediu, indica lá meu nome, quando você for gerar BP15. E assim eu fiz. Ele está resolvendo essa parte burocrática. Legal, show de bola. Ele caminhou tudo para ele. Pede ajuda para ele, pede para ele ficar lá no pé e vai também atrás. Tenta falar com a gerente. Fala, olha, eu tô meio preocupado porque o tempo tá passando, é justificável eu ficar preocupado, vocês querem que eu faça alguma coisa, eu tô devendo algum documento, eu queria fazer alguma coisa para agilizar o processo. O que eu posso fazer para agilizar? Depende de alguma coisa de mim? Tenta falar isso daí com eles para ver se eles verem que você tá afim que o negócio flua também. Sim, é isso que eu vou fazer, passar hoje lá exatamente para ter essa conversa com a gerente. Legal, show de bola. Tá bom. Obrigado, amigo, por tudo. Imagina, que isso, boa sorte lá, viu? Tô acompanhando aí o Instagram e acompanho também lá o grupinho lá do Telegram. Ah, que legal. E hoje vai ter mais um episódio do programa Arrematador, que vai ter muita coisa legal. Tá certo. Obrigado. Falou, um abraço. Boa sorte, tá? Até mais. Bom dia, amigo. E André, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida em relação a caso o financiamento do leilão não consiga concretizar, o que acontece com o valor que eu já dei de entrada? Você deu 5% de entrada ou não? Sim, 5%. Então, o 5% fica com multa para o banco. Entendeu? Não devolve esse valor, né? 5%? Não devolve. Certo. Só devolve. Se eu tivesse pago os 20, aí eu só receberia 15, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Então não existe nenhuma maneira, né? Esses 20% fica perdido, não é isso? Então, mas não, seria 5%, tá? Até no edital. Você tem que dar uma olhadinha no edital. Uhum. Lá no edital fala do calção, né? Quando você tem que deixar calcionado. E lá fica até expresso. Caso aconteça alguma coisa, esse valor ele vai ser pago como forma de indenização, sabe? Entendi. Então tá bom. Aí tem que dar uma olhadinha lá no edital. Depende também, cada caso é um caso diferente, né? Então, eu já vi casos que o banco ele devolveu tudo. Que agora, como eles mudaram, né, as políticas, faz mais ou menos 2 anos, mais ou menos eles mudaram, né? Hoje você consegue participar de um leilão de imóvel, principalmente na venda online, você consegue participar, comprar e depois aprovar o crédito, entendeu? Entendi. Antigamente, eles não deixavam, eles faziam com que você aprovasse o crédito antes para depois participar. Entendeu? Então, mas hoje, assim, eles deixam fazer isso. E aí, como você, de repente, não sabia se o seu crédito estava aprovado ou não, pode ser uma alegação, então vocês deveriam obrigar eu a aprovar o crédito antes.
Uhum. Então, isso daí é uma questão de negociação lá. Pode ser que você consiga com essa linha de pensamento, entendeu? Entendi. Em outro vídeo que nós fizemos uma transmissão ao vivo, alguns dias atrás, eu até comentei que apareceu uma restrição, você se recorda? E essa restrição foi causada por um cartão de crédito que sido pago em atraso. Só que ontem estive na agência e ele me passou que não foi por esse motivo. O motivo foi por outro imóvel que eu já tenho financiado pela Caixa Econômica, só que esse imóvel possui uma ação judicial, certo? Onde suspendeu as parcelas para pagamento e também obrigou a Caixa Econômica a não deixar nenhuma restrição no meu nome, nem cobranças e nem restrições, certo? Esse imóvel foi financiado numa área onde a rua não suporta quando tem chuva, então ela enche muita água, certo? E esse processo não foi causado por mim, foi o Ministério Público entrou para todo o bairro, certo? E assim ele suspendeu quem tivesse com financiamento de imóvel, era um conjunto novo, era um bairro novo, e onde tivesse financiamento da Caixa Econômica, a Caixa Econômica não poderia cobrar as parcelas e nem fazer a cobrança. E a restrição ficou interna por conta disso. Obviamente as parcelas não foram pagas e a Caixa Econômica também não cobrou e nem colocou em restrição, mas ficou uma restrição interna. Entendi. Ficou uma dívida, para eles ficou uma dívida, né? Mas juridicamente... uma dívida que eles não podem cobrar, nem colocar restrição em Serasa, nem SPC, mas também nunca imaginei que essa dívida fosse causar uma pendência para um novo financiamento, já que não foi causada por mim, né? Foi pelo Ministério Público. E ontem eu estive na agência, eles estão querendo que eu desista desse financiamento por conta dessa pendência, certo? E lá mesmo ele já me informou que não devolve esses 5%. Entendi. Entendeu? E aí nessa situação, numa situação especial, certo? Caberia um processo via judicial também contra a Caixa? Como funcionaria? Eu acho que eu procuraria um advogado melhor, né? O interessante é checar com mais propriedade. Isso que você está me falando, porque isso que você está me falando aqui é um caso bem diferenciado, bem atípico, né? Uhum. Pra você ter uma ideia, assim, eu nunca tive uma situação dessa, eu nunca passei por uma situação dessa. Entendeu? Mas o ideal é pegar todas essas informações, checar com bastante propriedade para verificar, né? Entendi. Aí, o que você está me falando, assim, eles estão aproveitando que você apareceu lá querendo comprar outro imóvel, paga aquele lá, senão não libera aqui, entendeu? Exato. Pelo menos é isso que eu estou entendendo, né? Mas eu já tive até uma alternativa, já tive pensando ontem, que eu acho que vou optar por ela, aquele alternativo. Lá tem umas 60 parcelas em aberto, que é antigo esse imóvel, já tem uns 5 anos. Então eu estava pensando em fazer aquele tipo de negociação com a Caixa, onde incorpora as parcelas que estão em aberto dentro do restante do financiamento e paga só uma parcela. Você já viu o caso? E aí a parcela desse financiamento custa R$500. Então eu estou pensando em pagar esses R$500 para incorporar o restante e assim sair a restrição. Para não ter que perder o dinheiro que já foi pago, né? Assim eu não perdo o dinheiro que já foi pago para o leiloeiro. É uma alternativa que eu tenho em mente, certo? Se não der certo. Eu estou voltando na agência hoje já. Meu gerente pediu para que eu buscasse esse processo, o número do processo e o andamento do processo. Para passar para ele, levar para o jurídico deles, analisar e ver se consegue retirar essa pendência, informando que não foi causado por mim o processo, né? Já que esse processo não foi causado por mim. Tentar essa outra opção. E assim eu vou fazer e mantenho aí o amigo informado para a gente ver como me ajude em uma solução. Tá bom, meu amigo? Tá, joia, combinado. E que horas que vai ser? Você vai lá hoje? Vou, daqui a pouquinho. 10 horas eu vou às 10 horas da manhã, quando a agência abrir, eu vou até a agência que eu fiz o financiamento desse imóvel, tentar ver se eu consigo esse processo por lá. Se eu não conseguir por lá, eu vou até o Ministério Público solicitar uma consulta, né? Fazer uma pesquisa
sobre esse processo, para ver se eu consigo pegar o andamento dele e o número do processo. Entendi. Bom, uma alternativa aqui também, de repente eu posso te ajudar, eu vou te chamar aqui no direct, eu tento ver se tem alguma possibilidade aí, sabe? De repente, o que a gente pode estar fazendo para ter um novo caminho aí, alguma alternativa. Tá bom, meu amigo. Agradeço muito por isso. Tá joia. Obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte lá. Valeu, meu amigo. Até mais, tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Isso eu vou falando aqui sobre uma notificação. Tem uma notificação aqui que eu mandei para vocês, eu postei agora há pouco, né? Como é que fica na hora que você recebe essa notificação. Deixa eu até pegar as informações dela aqui. Essa notificação, quem não está acostumado com direito e de repente começa a arrematar imóveis de leilão, ele está sujeito a receber uma notificação dessa, uma carta de intimação que a gente fala. E nessa carta, essa carta a gente recebeu uma mensagem dessa pessoa, dessa carta, foi o quê? 2 dias atrás, né? Ele me mandou. E geralmente, quando a gente não está acostumado, a gente fica meio assustado, né? O que significa isso? Carta de intimação. E nela, ela tem, né, todas as características do processo, ela fala aqui a qualificação das partes. Nessa carta de intimação específica, era uma emissão na posse. E nessa emissão na posse, o que aconteceu? Esse imóvel específico, essa pessoa até já vendeu o imóvel, então ela não pertence mais para essa pessoa. E nessa intimação ela está escrito o seguinte aqui, ó. Para dar procedimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição, nos termos, ele coloca os artigos aqui, 485, isso aqui é do processo civil, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no portal de serviço do tribunal. O que significa essa carta de intimação? Quando você entra com o processo de emissão na posse, o correto para você ter agilidade no processo é você pedir uma tutela antecipatória. O que significa isso? O juiz ele vai decidir agora o que ele ia decidir lá no final do processo. O processo em si, ele demora mais ou menos para ter uma conclusão, se não tiver nenhuma contestação, se não subir para a segunda instância e tudo mais, pode colocar aí 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos para ele finalizar. Isso também depende do estado, tem estado que é mais rápido, depende até da vara específica, depende da cidade, do cartório, nossa, depende de uma série de fatores. Mas entre 1 ano e 1 ano e meio é um prazo bem assim, plausível que esse processo ele termine ou não. O que acontece? Esse imóvel, por exemplo, essa pessoa comprou, se eu não me engano, faz 1 ano e meio atrás que ele comprou esse imóvel. É mais ou menos aí, ó, o processo já está para finalizar, o processo de emissão na posse. O que aconteceu? Na hora que você entra com o processo de emissão na posse, acontece que você pede essa tutela antecipatória e aí o juiz ele vai conceder, claro, você tem que ter os elementos, os argumentos que façam com que ele conceda. E aí, você tendo essa liminar, de imediato, o juiz ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar o seu pedido e uma coisa que ele ia decidir lá na frente, no final do processo, ele decide aqui. Por que ele decide aqui? Porque você trouxe provas, elementos e tudo mais, e fundamentos, que aqui te dá direito de ter a posse agora. E aí é isso que o juiz faz, ele te dá a posse agora, mas o processo ele continua rodando, ele continua rolando. E aí o que acontece? Toda a questão de se defender a outra parte, de mostrar provas e tudo mais, ele fica acontecendo lá o processo. Você está na posse do imóvel, você teve a posse do imóvel, mas o processo ele continua. E nessa citação, por exemplo, aconteceu que ele recebeu essa citação e significa o seguinte: olha, e aí, como é que está esse processo aqui? Eu continuo com ele ou você vai querer extingui-lo? Nesse caso, por exemplo, como ele já teve a posse, não tem o porquê continuar com o processo. A posse ela já foi dada e tem algumas pessoas que querem pleitear aluguéis do ex-mutuário e tudo mais, mas isso daí, você ficar pleiteando aluguel, imagina, a pessoa já perdeu o imóvel, ela está numa situação crítica financeira, talvez você não vai conseguir pleitear, você não vai conseguir pegar esse valor dela, na verdade, né? E aí, de repente, pode ser aí um esforço que você acaba desprendendo
que não tenha tanto resultado assim. Você até ganha ação, mas aí você não vai conseguir pegar esses valores aí de aluguéis pleiteados no passado. Não é o objetivo, né? O objetivo na hora que você entra com a emissão na posse é você ter a posse. E aí você já coloca lá nos seus custos e tudo mais a previsão de tudo que pode estar acontecendo. E não inclui isso, né? Se você incluir isso, aí você vai correr outros riscos. Eu não aconselho. Geralmente, na hora que eu entro com a emissão na posse, na hora que eu tenho a posse, eu já esqueço o processo, vida que segue e bora, né? Então aí o que acontece? Nesse caso, por exemplo, que eu estou te passando aqui, é dessa forma, isso foi o que aconteceu ali no caso desse processo, dessa intimação que aconteceu. Então, nem sempre na hora que você recebe essa intimação é algo assim desesperador, né? E eu, no início da minha carreira lá, eu tinha bastante medo, principalmente algo quando envolvia a justiça. A gente sempre fica inseguro, como é um assunto que você não entende, né? Você fica bem inseguro. Nesse caso, por exemplo, não tem nada tão grave. É isso que eu acabei de falar para vocês, uma intimação para ver se você vai continuar com o processo ou não. André, eu vou finalizar aqui. Como é que você está aí? Você vai querer entrar ao vivo? Bom dia, André. Tudo jóia, você? Tudo jóia. Ô, André, eu conversei ontem. Ontem eu fui até a superintendência, eu consegui marcar. Pode falar, pode falar. Ontem eu consegui marcar uma reunião com o superintendente aqui o regional. Deixei agendado para a tarde, porém, quando eu cheguei, ele estava em uma reunião exatamente com o pessoal da habitação e não pôde me atender. E ficou para a segunda. Então, estamos do mesmo jeito. Entendi. Na Caixa, às vezes pode acontecer isso, né? Às vezes você leva um chá de cadeira que Não consegui nenhuma resposta ainda. Entendi. Eu andei conversando com o Dr. Paulo a respeito do seu caso, né? Sim. E aí ele me falou o seguinte: olha, cada caso é um caso, assim, não dá para eu pegar e te falar o que ele vai fazer, por conta que eu preciso olhar o caso específico. Mas ele falou, ó, falando assim superficialmente, talvez aquele caminho que você estava falando de querer renegociar aqueles débitos lá seja o caminho mais plausível. O meio aí mais ele até simples, comentou. né? Oi? O caminho mais simples. O caminho mais rápido, eu diria, né? Uhum. Porque ele falou, olha, se você quiser pleitear isso na justiça, você pode até pleitear. Mas aí você vai para a vara federal. E a vara federal é demorada. Entendi. Então, assim, como você tem que ter agilidade para conseguir o seu financiamento, talvez, assim, a possibilidade de você conseguir isso rápido, talvez você até consegue alguma coisa nesse caso específico lá, da questão daquele outro imóvel. Mas a questão desse novo imóvel, a questão da caução e tudo mais, aí fica arriscado, entendeu? Uhum. Eu tive pensando muito, eu vou optar por ela, não vou... É muito tempo perdido indo atrás do Ministério Público, atrás de Caixa, atrás de superintendente para tentar resolver, às vezes não dá em nada. Verdade. E aí, por conta de um custo bem menor, resolve-se mais rápido. E sem falar também que essa é uma oportunidade que você está aproveitando, né? Imagina quantas outras lá na frente você não vai poder aproveitar, né? Sim, claro. Esse foi um caso específico, eu também nunca imaginei que ia dar problema. Por isso eu vou tentar resolver dessa maneira. Eu acredito que vai dar certo. E sem falar também, André, que a Caixa ela é o maior player do mercado. Sim. Então, as possibilidades de você comprar um imóvel, se você começar a comprar imóvel leilão, as possibilidades de você comprar um imóvel leilão da Caixa, sim, certeza. Ele representa assim, quase 80% do mercado. E claro, evitar um processo com ela é a melhor coisa, né? Evitar um processo, né? Para não ficar... Verdade. A partir do momento que a gente inicia um processo judicial, isso também fica registrado no sistema deles. E eu já tenho um processo com eles. Exatamente. Então, para evitar esse transtorno
futuro, para ela não querer me negar qualquer outro financiamento ou linha de crédito, por conta de um processo que não precisava existir, eu vou optar por isso aí. Segunda mesmo, eu já vou lá solicitar essa renegociação. A melhor, na minha opinião também, eu acho que é o melhor caminho. Pelo menos aí você já finaliza isso, já aproveita uma oportunidade. E essa questão que você falou é primordial, né? Na hora que você vai precisar de um crédito, e aí, né? Então eles não são obrigados a financiar e nem emprestar dinheiro. Então, não, é verdade. Não. Então, quando eles tiverem uma outra oportunidade, eu posso até ganhar essa. Mas em uma outra oportunidade, eles podem me negar. E eles negam calado, não diz nenhum motivo. Verdade. Teve uma vez, André, que eu fui no banco, me chamou a atenção, foi assim, eu esqueci de pagar uma conta, aí eu fui lá pegar o caixa, né? Na fila do caixa, né? Uhum. E na minha frente tinha uma pessoa que ela tava reclamando pra caramba do banco, sabe? E aí, essa relação com o banco, a maioria tem uma relação meio de ódio do banco, né? Os bancos, eles são capitalistas, eles não sei o quê, né? E eu tava numa boa ali, sabe? Porque a minha relação com o banco, assim, eu uso o financiamento do banco pra gente ganhar mais dinheiro. Claro. Pra mim, o financiamento não, né? Então, na hora que eu vi ela lá na frente, eu vi ela, nossa, ela tava lá criticando o banco, tava demorando. Aí eu fiquei pensando, na hora que você pensa no tempo também, você foi lá na agência, né? Você tomou um chá de cadeira, mas quanto tempo você ficou lá, quanto tempo você está se dedicando a isso e quanto de lucro você vai ter, né? Claro, tudo é analisado. Tudo é analisado. Eu acho que na hora que você começa a pensar dessa forma, você até ficar lá acaba sendo tranquilo. Você fala, pô, não, caramba, vou ganhar, sei lá, vou ganhar 100 mil reais aqui. Então, beleza. Quer que eu espero mais um pouco? Quer que eu volto amanhã? Eu volto. Ontem mesmo, quando eu estive lá, aguardando lá essa reunião, eu estive pensando muito. Depois que ela disse que a secretária disse, não, ele não vai poder atender porque está em outra reunião, peço desculpas. Aí eu rapidamente levantei, não, tudo bem, não me chateei nem nada e vou seguir por esse caminho. Sabe uma coisa que eu faço, que dá resultado? Quando chega final de ano, eu presenteio todo mundo na agência. E é muito legal que aí todo mundo lembra de você. Lá na verdade eu tenho um bom relacionamento com a agência. Praticamente todos os dias, ou de 2 em 2 dias, eu estou por lá. Entendeu? Legal. Não foi eles estão todos interessados em financiar, porém tem esse impedimento, sabe? A gente tem uma relação das empresas com eles, uma boa relação, e que facilita o crédito, facilita tudo, certo? A gente consegue até agilizar os processos, consegue tudo. O financiamento sai mais rápido, ou você tem um atendimento melhor, eles ligam, tem WhatsApp, já manda WhatsApp, eu tenho contato com eles, tem um bom relacionamento. Pô, que legal. Então, se eu pensei muito nisso aí, se eu for entrar com um processo, eu posso comprometer esse relacionamento. Verdade. Que não tem necessidade, um custo tão pequeno em relação ao que eu vou perder, por exemplo, né? Se eu não fizer isso, eu vou perder o valor da entrada que eu já dei. Então, um pelo outro não se compara. Então, verdade. Tipo, eu posso gastar R$500 para negociar e se eu não fizer isso, eu perdo 20 mil. Então, verdade. É dessa maneira. Pois tá bom, amigo, obrigado. E imagina, Denis, eu vou resolver essa semana. Eu já lhe passei como vai se acompanhar aí a historinha. Como vai. Não, legal. No final, tá bom? Qualquer coisa, dá um toque. Aí, se precisar de uma ajuda, chama lá no direct. Tá bom. Obrigado, meu amigo. Até logo. Um abraço, tudo de bom. Bom fim de semana. Até mais. Bom, pessoal, vou finalizando a live por aqui. E, só falando um pouco aqui sobre o livro, amanhã é dia 26? Amanhã é dia 26, né? Olha, tá chegando o dia. O doutor Luiz fez algumas postagens lá. Mas você tá longe ainda, hein, Luiz? Tá longe, o Generoso tá à frente ainda. Generoso, fica esperto, hein? O doutor Luiz tá chegando aí. Esse livro não vai parar na minha prateleira. Amanhã nós vamos ter a definição aí de quem que vai ser o premiado aí, ó. Eu vou presentear esse livro aqui. Se você tem interesse, marca aí pelo menos 2 pessoas, compartilha aqui, participe das lives e você vai estar ganhando. Muito obrigado.
pela audiência, muito obrigado aí, André. E amanhã, 7h07, estaremos de volta aqui. Forte abraço a todos, até mais, tchau, tchau.